Abençoada Igreja de Cristo, graça e paz. Igreja santificada, justificada, mediante a fé, em paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, como afirma Romanos capítulo 5, versículos 1, que diz: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E com Cristo somos justificados, eu creio, eu estou em paz, perfeita paz com Deus, eu creio. Como príncipe de Deus e mestre na palavra da sua graça mediante revelação do Espírito Santo, estou aqui sempre para o anunciar, tratar a respeito da sã doutrina de Cristo, do Evangelho, da justiça, da fé, no qual nele eu creio e vivo firmado e edificado para a glória de Deus. Estamos tratando esta semana a respeito do tema com mais profundidade do salvo uma vez e salvo para sempre. Crendo que esta doutrina da salvação eterna não é calvinista, nem luterana e nem também dos teólogos deste século que se reduz a nada. É uma doutrina cristocêntrica. Mesmo não tendo nós, na Sagrada Escritura, a expressão salvo uma vez e salvo para sempre, temos nas Escrituras, desde Gênesis, Apocalipse, a confirmação com versículos, mediante revelação do próprio Deus, que em Cristo somos salvos e salvos para sempre. E eu quero afirmar que esta salvação, ela é somente pela fé em Cristo e não por livre arbítrio. Ou seja, a nossa salvação, ela é desde o princípio. São expressões das Sagradas Escrituras que significa que Deus, em Cristo, nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis. Efésios 1,4 afirma que em Cristo a nossa salvação ela é perfeita, porque esta salvação não se deu, não se dá e nem se dará de modo nenhum por livre arbítrio, assim como o homem não tem livre-arbítrio para receber o pecado de Adão, também não pode ter livre-arbítrio para receber a manifestação da sua salvação que está em Cristo antes da fundação do mundo. Ou seja, esta salvação nos foi dada em Cristo antes do pecado de Adão. Adão é chamado o primeiro Adão, que traz o pecado, e o segundo Adão, que é Cristo, que traz a manifestação da salvação que existe desde antes da fundação do mundo. Efésios, no capítulo 1, versículos 4, afirma esta verdade, e temos também a confirmação tanto em 2 de Timóteo, no capítulo 1, versículos 9 e 10, que afirma que nós somos salvos em Cristo desde os tempos eternos. E Romanos capítulo 8, 29 e 30 também afirma que ele nos escolheu ou nos conheceu antes da fundação do mundo, com a expressão de Romanos 8, 29, que diz: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. A palavra termina com o versículo 30, que em Cristo nós somos glorificados, ou seja, a obra ela sempre esteve completa. Antes do pecado de Adão, nós fomos escolhidos. Por isso, a nossa salvação não se perde, porque ela está em Cristo e não no livre-arbítrio, como afirma o sistema enfermo e mentiroso, dizendo que o homem tem livre-arbítrio para receber a salvação ou rejeitar a salvação. Não é verdade. Assim como todos receberam o pecado de Adão sem o livre-arbítrio, assim somente os eleitos por ele, por Deus escolhido antes da fundação do mundo, sem livre-arbítrio, recebe a manifestação e a confirmação desta salvação. Por isso, esta salvação não se perde, porque ela não é através do meu livre-arbítrio, mas sim pela soberana escolha de Deus em Cristo antes da fundação do mundo. Então, eu sou salvo uma vez, segundo a Escritura, e para sempre.
creiamos.